Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje o assunto vai ser mecânicas celestes e astrologia, com um convidado mais que especial que já veio aqui umas 2 ou 3 vezes, então já é do boteco, já é praticamente da casa, que é o nosso querido Nando. E hoje a gente vai conversar também de uma novidade, porque vai ter um evento, acho que não tem há muito tempo, acho que desde a pandemia, um evento de astrologia e que vai ser num lugar assim fantástico. Eu não vou dar spoilers, mas a gente vai conseguir enxergar. Vai ser num lugar onde vai ter um telescópio Master Pro e a gente vai conseguir enxergar Saturno. Não vou falar nada, assiste que vocês vão chorar. Estou fazendo parte aqui do Boteco na noite de hoje pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Hoje a gente vai aprender como pegar spoiler da vida política, da vida militar, da nossa própria vida, com o grande hacker Nando Moura. Nando Moura, que eu falei, olha só, Nando Você já falou umas Guimarães. 4 vezes, né? Você confunde isso aí. Paulo Jacobina, do Pedra de Afiar. Fala, galera, tudo bem? Bem, hoje eu quero aprender com o Nando como é que funciona os 3 últimos planetas, né, da astrologia, que no geral o pessoal só coloca lá, Plutão, de tanto a tanto ano, e não explica muito bem como funciona a nossa vida. E do André Correia Paganismo, André Correia. Saudações, seres humanos. Eu, sempre que tem um assunto astrologia, eu estou presente para aprender um pouquinho mais, e o Nando é um expert no assunto, eu não poderia faltar, então aqui estou para aprender bastante. Salve, grande Nando, seja muito bem-vindo de novo. Não se mutou, tá vendo? Nando, você está mutado. Eu estou mutado? Deixa eu ver, onde que está meu Agora microfone? você desmutou. Tá, porque eu não tinha mexido em nada aqui, mas então, mais uma vez, quero agradecer de estar aqui com a turma, eu aprendo muito com vocês também, já falei isso várias vezes, né? Vocês são de uma geração com um preparo que eu não tive na minha geração, né? Por exemplo, lá a gente só tinha a revista Planeta e olhe lá, para poder saber de coisas da astrologia, do ocultismo e de tudo que era interessante naquela época. Então, realmente a tocha já está na mão de vocês são a geração que vão preparar outras gerações, né? E o Brasil e o mundo precisa para atravessar o resto desse século aqui, como a gente estava conversando, né? É sempre um prazer conversar sobre astrologia em geral, mas mais especificamente sobre a astrologia mundial e política, a mecânica celeste, que são os estudos da antiguidade, né, quando a astronomia e a astrologia eram ensinadas juntas nas universidades medievais, com muita matemática, né, muita astronomia, e eu gosto muito dessa época. E antes disso, nos seus primórdios, a astrologia foi uma relação realmente dos corpos celestes com os acontecimentos aqui na Terra, principalmente a agricultura, guerras e tudo que interessava ao reino, né? Quem geralmente mantinha um sacerdote, um astrólogo, era alguém com esse tipo de poder. Então a gente volta às origens quando fala desse assunto. Bom, posso aproveitar, Marcelo, já agradecer, Marcelo, também, dessa parceria que nós estamos fazendo. Você, assim, ele vai estar conosco aqui em Campinas, no feriado de 5 e 7 de setembro, né? Desculpa, 7 de setembro e 8 de setembro, feriado do 7 de setembro. E ele vai estar lançando também um livro aqui, já fez uma live com a gente no nosso canal Astrocabana, as pessoas estão assim, estão em fila de verdade, Marcelo, com a caneta para autógrafo, fico me perguntando toda semana se não tem um jeito de roubar um livro seu para dar para eles, porque eles não podem vir para Campinas, aquela história. Então, tá uma expectativa muito grande e vai ser perto do aniversário dele. Então, a gente já encomendei o bolo, champanhe, já está tudo certo. E depois a gente fala mais disso no final, né? Porque, como ele disse, a gente vai visitar na noite
do primeiro dia, um polo astronômico aqui aqui no interior de São Paulo, que é a zona rural de Campinas, se chama Joaquim Egídio, um distrito bem alto, que também mantém as luzes urbanas, quer dizer, não tem, né, pela prefeitura, não pode colocar poste na rua para manter essa escuridão, e lá existe tanto o observatório municipal, ligado às universidades, os cursos de astronomia da Universidade de São Paulo e da Unicamp, e na frente tem uma iniciativa privada também que montou um polo muito maior, com telescópio, supertelescópios, com radiotelescópio para a gente ouvir o som do espaço, do universo. A gente tem um jardim de estátuas dos deuses gregos, né, que deram nome aos planetas. E tem várias outras coisas, observação diurna do Sol com filtros especiais, a gente vê as manchas solares, tem o próprio, que tem aí em São Paulo, né, planetário tem em todo lugar, então é muito, eles fazem excursões com crianças de escolas, então isso a gente vai estar feliz de estar ofertando, estendendo o convite aí a vocês, né? No final a gente fala mais, quem quiser mais informações a respeito disso, tanto do evento diurno no hotel, as palestras, Marcelo vai estar no domingo com a gente, nós temos 2 astrônomos profissionais, astrólogos, que vão estar falando lá sobre astronomia. Esse evento, assim, está causando um pouco aqui no Brasil e no mundo, temos colegas que querem vir de Portugal, Estados Unidos, não só por causa do polo astronômico, mas essa união rara que já estava previsto, né, para um evento aí de 2026, a volta da união da astronomia com a astrologia, depois de 300 anos de briga e expulsão da astrologia da academia medieval. Já que você puxou esse assunto histórico, dá um panorama dessa questão, porque eu tenho um livro aqui de hipnose que estava falando que quando na Espanha tiraram a astrologia do curso de medicina, os médicos da época falaram, estão tirando nossos olhos, porque estava integrado na universidade astrologia. Conta um pouco dessa parte, dessa questão, por que houve essa ruptura, como que houve? A ruptura acaba sendo sempre política, né? Porque nessa época a gente precisa dizer que realmente a astrologia que estava se popularizando, ela começou a misturar muito com outras áreas, que começou a se afastar desse aspecto mais astronômico, mais da tradição que eles tinham, e começou a se misturar muito com aquilo que a gente ainda vê nos almanaques, que é sobre a prática da magia, utilizando o herbalismo, os talismãs, e isso começou a desagradar a igreja, né, a grande igreja da época, que inclusive teve papas astrólogos também. Então começou uma pressão muito grande, principalmente na França, se eu não me engano, foi lá que começou essa dissociação, né? Já tinha um astrônomo e astrólogo famoso, médico, geralmente eles juntavam esses saberes, né? Medicina, matemática. Ele foi um dos responsáveis, ganhou um concurso na França por descobrir a coordenada terrestre longitude para ajudar na navegação com os instrumentos, porque era a mesma coisa, né? Os instrumentos que eram usados para observação do céu e cálculo dos planetas para a hora de nascimento, na época geralmente de celebridades, né? Quem podia pagar, também era para navegações. Então, ele ganhou o prêmio e o Cardinal Richelieu demorou para entregar esse prêmio para ele, porque não queria, né? Agora, se você vê também na Inglaterra, em outros lugares, eles colocam o nome de um outro John, né? É sempre assim, o avião foi inventado pelos americanos, desconhecem o nosso Santos Dumont. Então, se você for a história da longitude, quem descobriu foi um John lá, inglês, porque além da briga Inglaterra-França, né, não reconhece esse trabalho. O nome dele é Jean-Baptiste Morin, como Morin de Villefranche, né? Ele é conhecido internacionalmente como Morinos, pelo nome latino,
e ele foi um grande estudioso, ele compilou dezenas de livros sobre essa astrologia matemática. Ele não gostava nada que a gente usa hoje, sabe, assim, de sistemas de previsão que não seja relacionado ao sistema solar, à astrofísica, né? Então tinha muita coisa que vinha, uma tradição que vinha tanto do hebraico, né, quanto dos muçulmanos, que eram projeções simbólicas, matemáticas, mas simbólicas. Então ele não gostava desse tipo. Então ele angariou muitos inimigos, mas começou essa briga, essa discussão, até que foi saindo, não é? Começou muito cedo, né? As 4 universidades que tinham a cátedra era de Salamanca, na Espanha, que eu desejo, assim, né, se os deuses permitirem, quero ir lá me sentar numa cadeira ainda, se existia a sala onde foi ministrada a última aula de astrologia. Eu sei que existe a biblioteca, já vi fotos, né, o Astrolab, todas aquelas coisas, mas Salamanca eu quero muito visitar. Mas também existia a cátedra na Universidade de Paris, na Inglaterra, se eu não me engano, em Oxford, e na Universidade de Bolonha, na Itália. Foram os 4 grandes centros, mas depois se espalhou, tanto Coimbra, em Portugal, teve, então, né, depois na Dinamarca, um grande astrólogo e astrônomo, depois Kepler. Então, quando houve essa expulsão, foi no século XVII, algumas universidades escondidas continuaram ainda um pouquinho mais, mas para esse tipo, e realmente para mim foi assim, então eu acho que os astrólogos foram um pouco responsáveis, que eles começaram a popularizar, né, depois da imprensa, ficou mais fácil fazer esses almanaques, então eles começaram, os cientistas acharam que era uma vulgarização, mesmo porque já tinha aquela briga, né, de o sistema astrológico ser geocêntrico, porque faz sentido a gente que nasce aqui, e a astronomia já estava no sistema heliocêntrico, então eles achavam que era uma grande bobagem, que tudo ia ser trocado. Então, misturou o avanço da ciência com esse descuido da arte da ciência, ele começou a ser expulso dos cursos, e isso foi lamentável, a gente vê até o dia de hoje, porque com pouco conhecimento que eles tinham na época, só pelo fato deles não fazerem uma cirurgia, não fazerem um tratamento num órgão do corpo, em alguma coisa que estava relacionada a um planeta ou a um signo, para evitar o sangramento, para evitar aquelas coisas todas, depois qualquer data era aceitável para se fazer qualquer procedimento. Então, se perdeu esse conhecimento, né? Tudo que quem se interessa para astrologia e saúde, astrologia médica, então vai ver lá acho que a astrologia hermética ainda traz isso, a astrologia kármica traz isso, a astrologia hebraica, cabalística, ainda traz isso, e outras tradições, como a hindu, na védica, a gente sabe, né, a Ayurveda, e depois na China, então conseguiram ainda manter essa ligação, mas a gente perdeu totalmente. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema que eu vejo é que quando eles fizeram essa retirada, aquilo que a gente fala, jogaram o bebê fora com a água suja do banho do bebê, não é? Então, se perdeu não somente na astrologia a questão dos 4 temperamentos que a gente falou aqui, como que era a base da astrologia médica e da saúde, os 4 temperamentos, mas se perdeu esse conhecimento que até hoje não é resgatado nos cursos de astrologia, sabe? Não se dá uma importância que era maior do que os 4 elementos. Hoje todo mundo estuda, já é fogo, terra, ar e água, já é a primeira coisa que a gente sabe dos signos, mas os 4 temperamentos, né, que é o melancólico, sanguíneo, colérico, fleumático, se perdeu e foi resgatado muito recentemente, décadas atrás talvez,
puros metafísicos, né, que foi absorvido até pela classe médica nos Estados Unidos. A gente tem livros, a gente falou isso aqui na época dos temperamentos, só que eles colocam como tipos psicológicos. E a teologia protestante também se utiliza disso, porque eles dizem que os temperamentos são dons do espírito. Então, até hoje, muitas igrejas protestantes usam o cálculo do temperamento para mostrar como espiritualmente é importante que a gente estabeleça um equilíbrio, né? Que o tempero é exatamente isso, é um equilíbrio entre essas forças, mas astrologicamente se perdeu. Porém, Rodrigo, a gente vai ver, tá? A gente vai ver, tem um astrólogo, amigo meu lá, que disse que a astrologia volta para a universidade em 3 de julho de 2026. Então, eu já estou com um ingresso comprado, já faz 15 anos, você entendeu? Eu pensei que seria no Brasil, acho que não vai ser no Brasil, não. Estava querendo puxar o peixe para a gente aqui, sabe? Não. Tem uma briga entre Estados Unidos e Europa, eu vou apostar na Europa, sabe? Então, parece que realmente a astrologia volta como um saber que merece um estudo, um olhar acadêmico, né? Talvez volte em outra cátedra não de medicina, talvez seja para filosofia ou alguma coisa, né? Mitologia, simbolismo, filosofia, até a gente, quem estuda um pouco de semiótica, linguística, consegue ver a astrologia como uma linguagem, dá para aplicar as regras de semiótica e de linguística. Então, acho que vai ser na área de humanas, da filosofia, o retorno, e eu estou pagando para ver. Quem sabe a gente se encontra daqui já estamos em julho, né? Daqui a 2 anos. Vale a pena? Eu acho que vale. Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta. Paulo, você vai querer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar, vou resgatar lá o comentário que eu fiz lá no início, né? Quando a gente está falando sobre astrologia desse ponto de vista que o Nando está trazendo para a gente, né? Vai trazer a ideia da mecânica celeste, né? E aí a gente começa a perceber determinadas previsões por intermédio da própria astrologia. Como é que funciona essa percepção dos planetas transaturninos? Né, que todo mundo fala, você tem esses ciclos longos, né, Urano, Netuno e Plutão, mas como é que eles atuam de fato dentro desses períodos e essa sobreposição entre os três, por favor? Tá, então, os transaturninos que começaram, né, que a gente chama dos planetas modernos, né, e começaram, que foram descobertos já assim alguns Urano, né, que foi depois de Saturno, Urano foi descoberto na época da queda da Bastilha, então ele ficou muito associado com essas questões de revoltas populares, da dimensão da ciência, né, da difusão da parte científica, principalmente ligado assim, a inventos, né, de mecânica, depois de eletricidade. Aí, depois disso, nós tivemos a descoberta de Netuno, que coincidiu nos Estados Unidos com a descoberta e o uso da anestesia. Inclusive, isso eu tive o prazer e a honra de visitar no hospital mais antigo de Boston. Lá tem um museu de ciência e está lá várias coisas da época da Faculdade de Medicina em Boston, e lá fala, então, da descoberta da anestesia, as primeiras máscaras que eram usadas para fazer as cirurgias. Isso tem a marca de Netuno, todas essas coisas assim, né, estados alterados de consciência, anestesia, e depois substâncias recreativas não é, ayahuasca, tudo isso bastante ligado a Netuno. E na Inglaterra, ao mesmo tempo, foi descoberto, ou foi assim, não sei como dizer isso direito, o querosene, né? O querosene para iluminação das lâmpadas, que também tem a ver com esse aspecto netuniano relacionado a petróleo, as coisas que vêm do mar, né, da profundidade. É interessante porque ainda Plutão é muito, muito recente em termos históricos, então fica ali assim, as pessoas ficam perguntando, bom, o petróleo vem da profundeza, então é mais Plutão, é mais Netuno, então ainda estão se estudando, mas dá para perceber que todas essas coisas que têm a ver com combustível também estão relacionadas a Netuno. E só depois, infelizmente, né, a chegada assim, bombástica de Plutão na descoberta, em 1930, foi justamente na época
das pesquisas, né, que estavam das guerras mundiais, depois da pesquisa atômica, tudo isso acaba surgindo com Plutão, que é né, o Hades grego, deus do submundo, quer dizer, todas as riquezas, mas também todos os riscos e perigos, porque ele trabalha, ele, diferentemente de outras funções, ele trabalha com a destruição, você entendeu? Então, a gente não nota, mas quem mora em lugares onde o inverno é muito, o outono e o inverno, a gente vê que as folhas caem, parece que as árvores estão mortas, depois elas se decompõem, né, e depois são congeladas no inverno para o renascer da primavera. Nas estações do ano, a gente vê bem essa função do renascer, morte e renascimento de Plutão, mas nós estamos num estágio, acho que civilizatório, onde as coisas são mais escandalosas e mais trágicas, né, do que a gente vê de Plutão, sabe? Então, é muito difícil lidar com essa energia. O Paulo me perguntou, e eu falei assim, as pessoas que nasceram desde sempre, mas principalmente, né, na modernidade, com o Sol passando pelo signo, né, ele é mais rápido, o Sol dá a volta ali, ou seja, nós damos a volta no Sol em um período zodiacal de 12 meses, para a gente parece que é o Sol que está em movimento com as 4 estações. Quem nasce com essa conjunção próxima, mais ou menos, de Sol com Plutão, tem essa expressão plutoniana muito forte, não é? E o descobridor da bomba atômica e tantas outras pessoas, assim, os plutocratas, esses que atraem, que fazem, né, o Midas, que põe essas pessoas aí que às vezes não tem nenhuma uma formação, né, acadêmica ou qualquer coisa assim para ser um CEO ou alguma coisa, mas eles têm aquele instinto de riqueza, de descobrir a riqueza. E também, infelizmente, assim, aquelas pessoas que captam a loucura, né, do zeitgeist, do tempo, você entendeu? Enlouquece, tem aquelas coisas e acabam sendo grandes serial killers. Eles têm essa marca de Plutão. A mesma coisa acontece com Netuno, tá? Assim, super artistas, músico, tudo que é não verbal que a gente conhece, né, e que é assim sublime para a alma, tem a marca do Netuno, mas também o Netuno tem a ver com a mediunidade, tem a ver com estados alterados de consciência. E Urano são os libertários, né, são os anarquistas, são aqueles que lançam novidades, né, se rebelam contra as tradições. Então, nós falamos do Sol, porque o Sol é muito individual, né? É a única estrela que nós temos no sistema. Então, para a gente, o nosso aniversário é importante por causa disso, mas se outros planetas, principalmente a Lua, que é um satélite que a gente chama de planeta em astrologia, o ascendente, que é um ponto matemático, não é um planeta, mas está tão próximo da gente aqui, tem a ver com nossa latitude e longitude de onde se nasce, essas pessoas, Sol, Lua e ascendente, mas pode ser outros também, né? Ter outros planetas junto com Plutão, com Urano e com Netuno, a pessoa fisicamente tem uma aparência, ela expressa aquela qualidade do planeta, mas sempre num nível coletivo. Eles sempre vão impactar, estão nas manchetes do jornal, sempre vão impactar, exercer algum tipo de profissão ou pressão social, porque são energias muito sutis. Eu acho que quem faz yoga, quem faz meditação, quem consegue projeção astral, está mais sensibilizado, né? Aí vocês poderiam explicar até melhor as glândulas, né, pituitária e outras coisas que estão afinadas. Quem trabalha também, tive uma oportunidade, conhece a árvore da vida, o Marcelo falou disso, também vê que são oitavas superiores, né? E agora parece que além da órbita de Plutão estão encontrando outras coisas significativas. A astronomia que cuida disso, e a gente fica sempre aqui observando e também tentando fazer correlação com a realidade nossa histórica, com o momento histórico e até mitológico. Deixa eu fazer a pergunta que eu vou puxar para perguntar para ele como é que ele surgiu a ideia de fazer esse encontro e o que a gente pode esperar, né? As pessoas, as palestras, para ele dar uma adiantada para a gente aí. Mas, se a tua pergunta for ainda seguindo o assunto, eu não vou te cortar. Rodrigo.
Não, pode falar isso, depois eu vou fazer a pergunta. Tá bom. Esse encontro eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Desde que eu cheguei dos Estados Unidos, né, em 2012, eu comecei a procurar um espaço para a gente poder fazer simpósios, alguma coisa desse nível, como já existia, sempre existiu assim, sempre entre aspas, né, décadas existe no eixo Rio e São Paulo, onde existe o movimento mais antigo astrológico, onde existem assim associações, sindicatos, essas coisas, né? E eu falei, seria legal a gente conseguir fazer no interior, num espaço que fosse assim, tipo hotel fazenda, onde as pessoas pudessem ter um contato com a natureza, onde a gente pudesse ter socialização e se conhecer, conversar entre colegas. Mas eu estava sempre em busca de um espaço ideal e não conseguiria. Primeiro também porque eu não tinha capital de giro para poder bancar, porque geralmente tem um contrato, você tem que alugar o hotel, dar sinal, essas coisas todas. Quando a gente cheguei perto de encontrar um lugar bom para isso e já estava um pouco mais conhecido no meio astrológico brasileiro, foi depois que a gente deu uma palestra em Portugal e depois tive um cargo numa das associações. Aí veio a pandemia, quando a gente já estava programando assim, olha, quem sabe a gente vai conseguir fazer. Chegou a pandemia, a gente teve que, logicamente, abandonar esse projeto. Foi aí que surgiu a ideia, apareceu o segundo polo astronômico. O primeiro já existia, e eu tenho fotos lá de uns amigos, inclusive é uma homenagem para ele faleceu esse ano, mais jovem do que eu, 63 anos, o astrônomo do Observatório Municipal aqui de Campinas. E ele ia se aposentar esse ano, ia começar a dar aula de astronomia para leigos, e ele ia se apresentar nesse encontro que o Marcelo vem, 5 e 7. Aí, eu, falando com ele, né, ele se dispôs a vir. Eu falei assim, vamos começar a fazer uma união, porque muitos astrônomos e outros acadêmicos falam com a gente de igual para igual, mas escondido, assim, sabe, como se estivesse no armário, como se fosse aquela coisa do passado que você não pode dizer, né, que é tão antiga, porque correm riscos no seu instituto, né, nas universidades ou a gente tem um astrônomo vindo para falar, mas não pode nem divulgar o nome dele. Eu tenho feito nem a foto dele, nem o nome dele. A gente tem feito a divulgação, aparece uma sombra assim, um homem olhando na luneta, eu coloquei assim um nome, um pseudônimo, ele vai falar justamente dos buracos negros e do telescópio James Webb. Né, de um ponto de vista, ele veio ano passado, falou de astrofísica, foi o mais assim requisitado, fizeram muita pergunta, porque ele tem aquela informação técnica, mas a gente não pode divulgar, vocês veem ao ponto que nós chegamos. E os outros são um astrônomo famoso do Paraná, Curitiba, e o outro é de São Paulo, que segue aí os eclipses, tudo, eles falam abertamente. Então, a gente está tentando juntar a ciência, né, a hard science, matemática, científica, para dar uma formação aos novos astrólogos sobre essa importância. E daí que surgiu, e de repente, você sabe aquela velha história que quando a gente está pronto, o discípulo está pronto, o mestre aparece, ou alguma coisa do gênero, foi só encaixar essas peças, não é? Eu olhei para um hotel aqui, que eu fui com a cara dele, cheguei lá e falei assim, olha, não tenho um dinheiro no bolso para alugar nenhuma sala, mas a gente quer fazer um grupo aqui. E a coincidência era que um dos gerentes tinha estudado com a minha irmã num curso de turismo, de qualquer coisa assim. Aí ele falou, pode vir, pode fazer, usar tudo, o que você quer, deu um super desconto para a gente nas salas, um hotel 4 estrelas, que dá um super desconto para hospedagem de professores e palestrantes, e a gente começou a fazer o ano passado, estamos fazendo esse ano, provavelmente vamos continuar lá, quer dizer, ele confiou, a gente conseguiu vender os ingressos, pagamos direitinho tudo, e estamos lá. É isso.
Então, o carro-chefe vai ser sempre astronomia e mecânica celeste com astrologia. Esse ano nós temos um segundo dia, astrologia mundial e política, que é o que a gente está falando aqui, né, dos governos, das eleições, tudo isso, que é um grande carro-chefe também da astrologia depois da epidemia. Todo mundo começou a estudar esses ciclos. Mas o ano que vem a gente já vai ter um grupo de astrólogos, psicólogos que vão trabalhar essa área de autoconhecimento, de saúde mental e também de preparação do astrólogo em técnicas de aconselhamento, saber lidar com transferência, contra-transferência, a gente acha isso importante. Então, ao mesmo tempo que é um evento cultural e social, ele também tem um objetivo pedagógico na formação de novas gerações de astrólogos. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham algum desses interesses, né? Para que possam, então, se tiverem aqui perto de Campinas, que possam vir, e se não tiverem, depois a gente tem o meu contato aí também, o Marcelo sabe, as palestras todas, as aulas vão ser gravadas com vídeo e áudio, e depois vão ficar à disposição num pacote com desconto de 50% para as pessoas que não puderam vir, vão perder a experiência de ver, né? A gente vai ver os anéis de Saturno, a gente vai ver outras estrelas, já vimos no ano passado a Vênus minguante, sabe? É tão interessante, você olha para o céu, você vê, olha aquela estrela brilhante, quando você olha não é a estrela inteira, não é a Vênus cheia como a Lua cheia, mas você vê aquele riscozinho de Vênus dourado, é muito emocionante para quem se sensibiliza com isso, né? E como eles estão abertos, quem quiser vir aqui em qualquer fim de semana do ano, ou feriado, né, em dezembro, Júpiter vai estar visível, porque vai estar em oposição, ele está em Gêmeos agora, vai estar em oposição ao Sol, então aquela mancha vermelha, a sombra das luzes de Júpiter projetada em Júpiter, que é gigante mesmo, vai estar visível. Então a gente acha isso importante, sabe? Tirar o olho do celular, tirar o olho dos softwares de computador e, de novo, começar a olhar para o céu, né, tanto a olho nu, ou com luneta, ou com o que possa ser visto. Então, estão todos convidados e convidadas, também incluindo os professores de geografia. Tem um pessoal que faz geografia e fala, quero ensinar isso para meus alunos. Então, nós estamos doando as vídeos, aulas que a gente gravou ano passado para professores de geografia. Show de bola. Já que você citou desses grandes ciclos da mecânica celeste, na antiguidade, até quando a astrologia começou a ser expulsa das universidades, os grandes líderes sempre andavam com o astrólogo, para ter o spoiler do que vai ter ali adiante, para ele tomar as decisões corretas, sem se ferrar muito, ou se ferrando pouco, ou aproveitando alguma deixa, assim, alguma janela de oportunidade. Isso. E explica como é que funciona isso. Bom, tem então duas coisas. Primeiro, assim, para quem começa a estudar astrologia agora, a gente quer falar da mecânica celeste, não é? Que vai além dos corpos celestes astrofísicos, que é muito importante conhecer a órbita deles, conhecer o sistema de retrogradação do ponto de vista geocêntrico, né, que é uma ilusão de ótica, e outros aspectos na eclíptica. Então, lembrar as pessoas que hoje a gente tem melhores condições que o passado, se bem que na Idade Média também tinha, eles conseguiram descobrir que os planetas eles circulam, né, na sua órbita, na eclíptica, pelo que a gente conhece, nos graus dos zodíacos, mas eles têm uma variação também em declinação. Então, eu queria que essa palavra ficasse muito ligada à astrologia hoje, a gente estudar as declinações, norte e sul. Do quê? Aqui, a mecânica celeste, as coordenadas celestes, elas são uma projeção das coordenadas terrestres. Então, a gente tem o equador da Terra e a gente tem o equador celeste. Aí a gente projeta os meridianos, né, de longitude, aqui, que tem Greenwich, no céu eles passam a ser ascensão reta do meio do céu, para não confundir. E as latitudes dos paralelos passam a ser, na esfera celeste, declinação.
Porque para localizar um corpo celeste, ele é meio tridimensional, então você tem que ver, né, no quadrante tal, então você tem que dizer, não, está em latitude tal, longitude tal, ascensão reta do meio do céu e declinação. Isso é fundamental, sempre foi para a navegação, para a localização, né? A gente até briga, olha, se a gente está vendo assim o foguete do Elon Musk, ou então o avião da Gol, a gente pode olhar e tirar a declinação. Olha, o avião está voando a declinação tal, sabe, ascensão reta, brincadeiras. A gente pode ver isso de planetas, estrelas, cometas, é importante saber onde é que estão, aonde estão os cometas, estão chegando, eles vão mudando. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar essa palavra forte, declinação, porque é uma dimensão oculta da astrologia que traz muito mais informações do que a gente pode imaginar com a astrologia que a gente vem até hoje. E facilmente qualquer software calcula uma efeméride, né? Assim, o pessoal que está acostumado a conhecer, então aqui a gente tem declinações. Quem gosta desse aspecto? Eu gosto, mas ele eu posso acreditar que seja desafiante, sim. Então, desculpa, Rodrigo, a segunda pergunta que tem mais a ver dentro do que você falou. Os antigos, os reis, como é que eles viam? Tá. Então, era assim. Primeiro, as pessoas, eles já sabiam antigamente, depois de todo o preconceito que teve com a astrologia, desde que ela renasceu na Inglaterra, no final do século, né, retrasado, que veio como horóscopo de revista e de jornal, porque estavam ameaçados pela corte, né, pelos reis da Inglaterra, que não queriam que astrólogos mais soubessem da hora do nascimento, do bebê real, e dissesse que ele ia morrer, não ia ser rei, eles não queriam essas previsões, então foi proibido. Né, e passou por isso que muitas escolas iniciáticas passaram a se interessar, né, pela astrologia, pelo ensino, porque não podia ser publicado livros, não podia ter curso, não podia ter nada, nem previsão. Então, antes desse momento ruim, na Idade Média e Antiga, e agora, modernamente, as pessoas aprenderam, conheceram a realidade de que não é só um ser humano que tem um mapa astrológico. A diferença é que a astrologia humana, não é, leva muito em consideração a hora do nascimento, o corte do cordão umbilical, e tem o ascendente, que é tudo. Apesar de ser mais difícil, mas existe a astrologia eletiva, que escolhe uma data e uma hora futura para um casamento, para a inauguração de uma empresa. As empresas podem ter um mapa astrológico. Todas as cidades que foram emancipadas para município, né, ou países que tiveram sua independência, eles têm um mapa astrológico, que geralmente é o feriado que a gente celebra, o dia da independência do Brasil, dos Estados Unidos, a Bastilha, aquelas coisas todas. Então, quem continuou estudando esses ciclos faz previsões para o país, faz previsão para a cidade, faz previsão para a empresa, não é? E esses ciclos, como países duram séculos, então a gente pode trabalhar com ciclos longos, como a gente está falando aqui, né? Netuno leva 164 anos, mais ou menos, Plutão leva 248 anos, tá? Por exemplo, despertou o interesse do estudo o incêndio da Catedral de Notre Dame, que tem mais ou menos 800 anos. Então, ela passou por ciclos enormes dos planetas lentos, inclusive as grandes conjunções, né, a conjunção real, vamos dizer assim, dos últimos planetas visíveis a olho nu, Saturno e Júpiter, que tem uma influência enorme na política e na economia, eles têm essa sequência, frequência de, durante 200 anos, acontecerem em signos diferentes do mesmo elemento. Então, na época da catedral em que ela foi construída e inaugurada, esse Júpiter e Saturno, estavam se encontrando em signos de ar, que agora voltou depois de 800 anos. Eles, né, você vê, leva mais ou menos 200 anos para cada um dos 4 elementos. Então, você multiplicando, né, 200 por 4 dá mais ou menos isso. E foi quando ela teve aquele incêndio. E tudo isso, para quem é mais místico, esotérico, é um sinal do céu. Um cometa é um sinal do céu.
um incêndio em alguma coisa, um desastre, né, numa estrutura secular, é um sinal, né? Seja por fogo, seja por água, seja por que for, né? Então, é assim, pegando esses ciclos longos, que na antiguidade, como você disse, todos os reis, imperadores do mundo inteiro, né? Na China tem a astrologia chinesa, você entendeu? Todos tinham acesso a um astrólogo, ou astrônomo também, que podia dizer assim, olha, vamos nos preparar porque esse ano a colheita não está muito bom, a agricultura, o povo vai passar fome, você entendeu? Olha, né, vamos invadir tal lugar. Falei assim, olha, né, não, nós temos um exército forte. Falei, olha, o eclipse esse ano está caindo em cima do seu aniversário, senhor rei, não faça isso. E uns ouviam, outros não ouviam, né? E isso foi seguido, né? Tanto que antigamente, muito antigamente, nem sei se na época medieval, talvez na primeira parte da Idade Medieval, quando um astrólogo errava e tinha uma perda muito grande, ele era decapitado, ele era sacrificado, ele era morto. Né? Que é justo, né? Eu acho que podia, assim, cegá-lo, cortar a língua, a mão, você entendeu? E deixar ele lá com os filhos, com a esposa aposentada, agora decapitar, até que um foi muito esperto. Eu acho que foi a minha reencarnação, ou melhor dizendo, a minha reencarnação, porque eu acho que eu sou uma biblioteca, uma enciclopédia aí. O sagitariano sempre começa a colecionar os signos, né? Mas foi um esperto que seria eu. Esse rei, que estava muito desconfiável do astrólogo, porque ele era honesto, não era corrupto, nem corruptível, né? Então ele não ia falar para o rei, falou assim, olha, não vai dar certo para você. Você entendeu? Olha, o seu primeiro filho não tem mapa de rei. Mas como? Ele falou, não tem mapa de rei, né, para ser um rei. Ou ele falava, né, o senhor não vai ganhar essa guerra. Então ele preparou uma armadilha, né? Que chamou o astrólogo nessa festa que ele estava dando, ele disse, o senhor que é tão sábio, né? A gente estava aqui conversando sobre isso, o poder da astrologia, eu gostaria de saber, você trouxe seus livros, seus alfarrábios? Trouxe, majestade está aqui. Eu queria que você fizesse uma conta, um cálculo para dizer quando é que você vai morrer. Você vai ficar aqui com a gente muito tempo, até a velhice, qual é o dia da sua morte? Aí o astrólogo pegou o livro, começou a fazer umas contas, assim, né? Todo mundo olhando, aquelas madames. Ele falou assim, olha, pelos meus cálculos, eu vou falecer 5 dias antes de Vossa Excelência. O rei ficou assustado e, por via das dúvidas, não mandou matar o astrólogo, porque ficou com medo de 5 dias depois ele morrer. Moral da história, morreu o rei e o astrólogo ficou, ainda durou mais 30 anos. Eu gostei dessa previsão. Foi assim que eu atendi um mafioso italiano aposentado lá nos Estados Unidos. Ele falou, né, falou assim, olha, se tu me contar, sair espalhando que me fez o meu horóscopo, eu mando te matar. Eu falei assim, aqui está dizendo que eu vou morrer 5 dias antes do senhor. Aí, até hoje ele é meu amigo. Eu queria saber de spoilers nossos. Quero que... Rodrigo, já que você quer saber de spoiler, né, pedi também para o Nando explicar para a gente como é que funciona isso, né, para ver spoiler. Porque volta e meia a gente vê na internet, né, alguém falando, tal coisa aconteceu, e a pessoa pega o mapa celeste naquele momento, né, e fala, aconteceu por isso, isso e isso. Só que é muito fácil fazer previsão depois que aconteceu, né? Então, como é que a gente faz essa previsão para frente, de fato, por exemplo? A gente tem casos de eleição. Você vê a data da eleição, vê o céu, aí você consegue ver que energias estão atuando ali, aí o Rodrigo emenda na pesquisa nos casos específicos. Eu acho que, assim, dá realmente para emendar, porque você falou de grandes ciclos. Vamos cortar aqui. O primeiro corte vai ser pandemia. 2020 ali, aí teve a pandemia, a economia foi para o brejo, a economia começa a melhorar, guerras. O que está acontecendo ali? Aí dá para emendar. Como fazer essas previsões? Como que ocorrem essas previsões? Aí você
podia explicar esses grandes ciclos também. Olha, alguma coisa foi perdida na passagem de conhecimento da antiguidade, não é? Não sei se foi lá no incêndio da Biblioteca de Alexandria, não sei se está tudo lá no Vaticano, os livros. Então, os astrólogos da modernidade trabalham com poucas ferramentas, não é? De previsão. Então, existem preferências. Os helenistas lá tinham preferências de técnicas, os muçulmanos tinham outras preferências, os da astrologia hebraica têm outras preferências, e ainda hoje o grupo de astrologia védica da Índia tem outras preferências. E outros foram evoluindo com o advento de calculadoras, de depois computadores, que ajudou muito a quem fazia a astrologia. Então, por exemplo, você vê que na época da Primeira e Segunda Guerra houve uma crítica muito grande dos cientistas para os astrólogos e do astrólogo moderno para os tradicionais, porque eles viviam em briga, dizendo o que vale mais, é o tradicional, é o moderno, Júpiter, Urano importa, não importa, aquela briga. Mas nenhum deles conseguiu prever a ascensão de Hitler para um holocausto, uma coisa assim. Então, descobriram que eles podiam ver crises, né? Por exemplo, uma crise política entre Inglaterra e Alemanha, mas nunca tinham pensado a esse nível. Então, alguma coisa se perdeu em termos de conhecimento, de sabedoria, de interpretação de técnicas, né? Em segundo lugar, também só 2 astrólogos que a gente conhece que falaram assim explicitamente em crise, a crise da pandemia como sendo um aspecto da área da saúde, da área, como é que se chama isso mesmo? Eu esqueci, que eles fazem, a Fiocruz trabalha, esqueci o nome agora, Paula, que tem a ver sanitarismo. Com sanitário, né? Isso, sanitarismo. Né? Sanitarismo, Eles conseguiram falar isso, os 2 faleceram, ótimos astrólogos. Um morava aqui em Montevidéu, visitou o Brasil, eu o conheci em São Paulo, uma figura incrível, super, né? Ele nasceu, eu nunca sei direito lá onde ele nasceu lá, mas ali perto da Iugoslávia ou daqueles países ali. Então tinha um conhecimento, trouxe uma bagagem grande. E o outro é o André Barbeau, que muita gente já leu, comprou o livro dele na editora Pensamento, francês, morreu com mais de 90 anos, que se interessava muito pelos ciclos, e ele e um colega fizeram esse índice dos ciclos de planetas. Também tive assim a honra de trocar correspondência com ele. Era muito difícil, porque eu não escrevo, não falo francês, e ele não escreve, não fala português nem inglês, então, sem a internet na época, eu não conseguia traduzir as cartas, tinha que ser, mas era muito difícil. Mas eu guardei umas cartas dele, ganhei um livro, e era meu sonho conhecê-lo, mas não deu, né? Eu não pude ir à França, ele faleceu. Os 2 deixaram em seus livros, décadas antes, anos antes, sobre janeiro de 2020 como sendo um perigo de pandemia, e eles mostram como isso aconteceu no passado, aquelas pandemias, e como ainda pode acontecer no futuro. A gente pensa que se livrou. Vocês acreditam que tem gente que acredita que nunca mais vai ter pandemia no Brasil, no mundo? Tem gente que fala. O pior já passou. Que bom, né? Devem ser as mesmas pessoas que falam assim: o mar nunca vai invadir a terra. Eu comprei ali uma casa na praia, na beirinha, você já sai, tem areia, da areia da praia você já vai para o mar. Falei assim: onde é que é Santa Catarina? Tá bom. Então, a gente não vai convencer, né? Se existem aqui os profetas que clamam no deserto, são os astrólogos e os clarividentes, porque para ver para quê? Se você não consegue influenciar uma autoridade política, a questão da enchente de Porto Alegre foi falado não só por astrólogos, por cientistas. Adiantou alguma coisa? Por isso que eu acho que realmente existe um drama cósmico
que não pode ser evitado, que sabe lá qual é, você entendeu? É triste falar isso, mas quando a gente não consegue, mesmo prevendo, alterar o curso da história, é que parece que aquilo é um roteiro lá de Hollywood que não pode ser mudado porque com uma tragédia grega, não, pessoal, né, vamos salvar o herói, não, ele tem que morrer no fim, porque senão, né, senão não é tragédia, senão não existe a catarse, senão não fica como exemplo para o mundo. Então, isso me dói, mas eu humildemente aceito isso porque é o que a gente vê. Respondi mais ou menos a primeira parte, Rodrigo? Tá. Então, por exemplo, o mais difícil para fazer eu dei essa volta toda para dizer o quê? Que desde a antiguidade, né, séculos até hoje, existe assim um protocolo para cada linha de astrologia de que técnicas você usa para fazer uma previsão, por exemplo, de coroação de um rei ou eleições políticas. Então, cada um gosta de um tipo de técnica, né? E que são usadas, são clássicas, são usadas, os trânsitos planetários, pessoas, o que utilizam? Eles fazem um mapa, é mais fácil quando são dois candidatos, como nos Estados Unidos, ou no segundo turno, mas eles fazem um mapa de nascimento, aí a hora tem que estar certinha, e se não tem a hora certa, tem que retificar, sabe, por acontecimentos passados na vida da pessoa, tem que saber a hora certa, tem que pegar o mapa da independência do país, para a gente ver o momento cósmico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem mais de 12 mapas, 18 mapas com dia e hora diferente, mas eu escolhi um e eu fico só com ele, né, que foi o primeiro, inclusive, a ser sugerido por um astrólogo, que eu acho que ele era clarividente em inglês, porque sem pisar nos Estados Unidos, ele colocou o grau certinho, isso há quantos séculos atrás, né, na independência, e o grau do ascendente que ele colocou, se chama Sibley, o mapa Sibley, o grau do ascendente dos Estados Unidos é o grau onde passou Plutão em 11 de setembro, e houve uma tragédia plutoniana nos prédios, sabe? Ele tinha colocado o grau o ataque ao território físico, que é o ascendente. Então, eu gosto muito desse. Agora, você pega São Paulo, também tem 2 mapas, né? Ele é São Paulo aquariano, mas tem gente que coloca São Paulo com ascendente em aquário mesmo, com ascendente em Áries. Então, tem que ver essas previsões. Então, para fazer assim, né, as pessoas fazem o mapa dos candidatos, o mapa do país, ou do governo do estado, de São Paulo, por exemplo. Depois eles vê os eclipses de 2024, que vão cair antes. Os eclipses sempre dão indicações, né, principalmente por o eclipse solar, a lua, o feminino, cobre o masculino, que geralmente é o chefe, o cabeça da chapa, né? A gente tem mais assim, tem mais presidente, homem, coisa assim, né? E aí vão se agregando outras técnicas. Tem gente que faz um mapa do minuto certo da abertura das urnas e depois do fechamento das urnas, mas aí lá no fuso horário do Acre ou do Havaí, não sei aonde, cada um escolhe o seu tipo de ferramenta. Eu estou refinando, porque eu estou muito interessado nisso, então eu estou refinando minha técnica, vou dar uma palestra agora, vocês vão estar convidados, é gratuita, aqui com a minha escola Alma Mater, aqui em São Paulo, ali vai ser online, gratuita, e eu tenho usado isso com o meu grupo de estudos, aprendi nos Estados Unidos, um astrólogo famoso argentino usou nas eleições da reeleição da Dilma, no Rio de Janeiro, foi um dos únicos a dizer que ela ia ser reeleita, né? E eu aprendi com uma professora que fez esse estudo com o Kennedy, o John Kennedy, que ela mostrava que antigamente diziam-se, né, que o ciclo em declinação da Lua progredida secundária colocada num gráfico de 90 anos. Né? Então, ela quis mostrar para a gente que antes era difícil fazer isso à mão. Né? Calcular, tinha que colocar o pontinho da Lua ano por ano, assim, década por década, e o computador faz assim, em menos de 1 segundo. Ela quis mostrar que esses picos de declinação máxima e mínima, que tem a ver com o Trópico de Capricórnio e de Câncer, ela quis mostrar que não era como se falava oba-oba na televisão e nas revistas, que não era só oportunidades de sucesso e vitória, você entendeu? Porque são mudanças,
dramáticas, são perdas e danos. Então, você vê, o John Kennedy ganhou as eleições, foi o primeiro presidente católico, entre vários protestantes, mas 3 anos depois morreu. Você entendeu? Então, são perdas e ganhos. A gente tem aplicado isso com sucesso em várias eleições. Eleições agora que teve do primeiro-ministro em Portugal, a gente já fez para a França, a gente fez para a Argentina, a gente fez para as últimas eleições, está gravado lá no canal, depois Astrocabana, está gravado lá 5 mesas redondas com 22 astrólogos, especialistas em astrologia mundial e política, falando daquela eleição de Bolsonaro com Lula. Então, está gravado lá para ficar como uma aula para estudantes, né? E agora nós estamos fazendo de novo, a gente sabe. Eu quis extrapolar, como tenho direito, como todos nós que somos curiosos e criativos, eu falei assim, eu quero ver se eu posso aplicar para tudo aquilo que tenha uma cara de eleição, né? Então vamos ver. E eu comecei a fazer para a premiação dos Oscars, de melhor ator, melhor atriz, né? É complicado porque são vários, mas às vezes a gente acerta, assim, é bem claro, a gente acerta. Depois eu comecei a fazer com a campeã das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro, do Grupo 1. E a gente acertava também, e pegando a hora, o dia de fundação das escolas de samba sem a hora de fundação, só trabalhando com o dia. É muito grande a margem de acerto. Alguma coisa está ali. Então, a gente tem observado, já fiz para vereador de uma cidade, já fiz, e vereador é mais difícil, porque eu não tenho um mapa astrológico, são 45 vereadores para 10 vagas, mas pelo mapa de nascimento da pessoa. E isso é uma técnica interessante, eu tenho também, explico lá no meu canal do YouTube, porque parece que é um presente dos deuses para a gente, porque você pode usar essa técnica com mapas sem a hora de nascimento. Logicamente, é uma primeira abordagem. Se você vê ali potencial, aí você vai procurar ver se acha em cartório a hora de nascimento, aí você vai aplicar as técnicas clássicas de profecção, de firdária, de sitiamento do castelo, de trânsitos pelo meio do céu, e progressões secundárias de todos os planetas, direções do arco solar, tudo isso, aí você vai colocando ali os eclipses, essas coisas todas, né? Então eu junto essa técnica com a outra que diz também que os eclipses eles influenciam muito, principalmente com a hora de nascimento do candidato. Se cai ali no eixo do meio do céu e fundo do céu, que é a casa 10, casa 4, que é a vida social, profissional e doméstica, ali aparece uma possibilidade, é o que você falaria para qualquer cliente, existe uma possibilidade de você ser promovido, mudar de emprego. Eu nunca falo que ele vai ser despedido, perder o emprego, né? Eu dou a volta assim, né? Se você está caprichando no trabalho, você sabe que teu patrão está de olho em você, né? Se falta muito ao trabalho, eu não posso dizer, né, para eles assim, se prepara que você vai ser despedido. Geralmente mas eu deixo ali Por quê? Essa questão do emprego está muito ligado ao doméstico, né? Então, muitas vezes as pessoas mudam de emprego porque mudam de casa, de cidade, ou às vezes mudam de casa porque arrumam um emprego no outro lugar, tal. E isso aparece, claro, no mapa de governadores e presidentes, porque eles têm que sair de casa e entrar na Casa Branca, ou tem que sair da Casa Branca, tem que voltar para casa. E isso tem que estar no mapa astrológico de nascimento deles com a hora exata, porque tem uma mudança de residência muito forte apontada. Não é a técnica clássica, não é definitiva, mas tem funcionado muito bem. Isso é muito legal. E é uma coisa que dá até para treinar, porque teoricamente você já tem todos os trânsitos e tem as coisas que aconteceram no passado, então dá para ir refinando essa técnica, que eu sou muito empírico e prático. Eu sou a favor dos caras que erraram as previsões serem decapitados. Para a gente fazer um filtro nisso aí. E, por exemplo, agora com a Wikipedia, por exemplo, a gente tem acesso a vários pontos e praticamente todos os dias quais foram os grandes acontecimentos mundiais de países, de cidades, etc., né, dependendo de quando você for pesquisar. E, ao mesmo tempo, você tem aí no astro.com, por exemplo, você tem aí... agora me fugiu o nome. Mas todas as posições de todos os planetas em todos os lugares, né? Então, e o banco de dados, né? Astro.com tem um banco de dados de celebridade.
banco de dados do Astro é gigantesco. Então, se um dia os caras juntarem isso com alguma inteligência artificial, eles vão conseguir matar essa charada, né? Porque eu acredito que sim. Né? E, Nando, faltou a pergunta principal. Então, como é que o pessoal se inscreve para ir nesse evento? Tá bom. Eu acho que o mais fácil agora, né, seria entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Né? Eu não sei se dá para colocar na tela ou eu simplesmente falar. Eu consigo. Fala... Ixi, eu não sei fazer o banner aqui, tá. Mas... Fala que, de qualquer jeito, vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Vai estar na descrição. Tá bom. Então, assim, no Instagram, eu sou Nando Astrocabana. É uma palavra só. Nando Astrocabana com K. É uma palavra só. O meu canal no YouTube é Astrocabana. É só digitar no YouTube, vai lá. Astrocabana é uma palavra só, com K no meio. Então, lá tem as previsões, tudo que a gente falou aqui. No Instagram, as pessoas. No Facebook, às vezes as pessoas me encontram também, trocou meu nome com sobrenome, Guimarães Fernando. Pode me procurar. Mas o mais certo e o mais rápido é o WhatsApp. Né? O número aqui de Campinas é 19.9.8404-8821. Mandando, dizendo, estou interessada no evento de Campinas, ou qualquer coisa do tipo, eu já tenho um pacote de informações, uma apostilazinha falando do hotel, das condições, do pagamento, da hospedagem e tudo isso, né? E eu envio para a pessoa. Quem tiver muito interessado e quiser fazer parte, aí eu mando o link do pagamento, pode ser pago pelo Pix, à vista, ou facilitar pelo PicPay. Aí eu tenho um link para enviar para a pessoa. Nós já estamos com o lote 2, que vai até 14 de agosto. Nós vamos estar com os ingressos abertos até mais ou menos uma semana antes do evento, porque a gente tem que falar, né? Eles têm que preparar o coffee break, aquelas coisas todas, eu respeito muito. Também o micro-ônibus, quem vem, tem gente que vem para cá, de outras cidades e estados, então eles vêm, não tem condução própria, então nós vamos ter um micro-ônibus para levar o pessoal do hotel ao Observatório Astronômico e trazer na noite do dia 7. E, enfim, depois, mesmo quem perdeu essa oportunidade, for assistir isso daqui a alguns meses, a gente vai ficar com o pacote da sua palestra, Marcelo, da minha e dos outros nossos colegas que você conhece. A gente vai ter um pacote com o link de todas as aulas e isso vai ser disponibilizado por um valor simbólico, pelo menos as pessoas não perdem o conteúdo, né? Que eu posso lá, quando elas pedirem para mim, eu já mando assim as 10 palestras, os títulos, os tópicos, as resenhas, a biografia de vocês, dos professores, está tudo lá direitinho. Mas fique, quem tiver interessado também, porque eu estou montando, sabe? Esse foi o meu objetivo, vamos dizer, secundário, terciário. Eu estou juntando, separando as palestras do ano passado, desse ano, eu estou montando um curso de astronomia para astrólogos, com todas essas questões de mecânica celeste, sabe? Astronomia para astrólogo mesmo. Então, vai ter um curso de 15 aulas específico que a gente pode oferecer. E o ano que vem a gente vai ter um cursinho para quem se interessa pela parte da astrologia mundial e política, não é? Astrologia do caráter nacional e depois das previsões política e econômica para cada país do mundo, para cada eleição. Então, é sempre um agregado pedagógico, didático que eu quero oferecer. Fantástico, fantástico. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Bem, antes de mais nada, agradecer ao Nando pela participação, né, e por se envolver para criar esses eventos, né, por permitir que algo assim possa acontecer de fato. Recomendar que todo mundo vá participar também, né, e fazendo também, aproveitando a deixa, uma outra forma da gente conhecer o que pode acontecer com a gente é se conhecer. Aí, se você quer se conhecer, vem estudar com a gente no Pedra de Afiar, no nosso site pedradeafiar.org. De tempos em tempos a gente abre grupos de estudo que você pode se inscrever. Lá também tem mais uma série de outras coisas. E no nosso canal, youtube.com/Pedra de Afiar, toda semana 3 vídeos para te auxiliar no seu processo de autoconhecimento. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais.
Esse bate-papo foi tão legal que me deu vontade de reciclar todo o meu conteúdo de astrologia que eu deixei largado de lado. Eu vou refazer os cursos que eu tenho do Marcelo, procurar esses. Gostei bastante, me interessei. E caso você queira mais conteúdo como esse, catarse.me/TDC, você vai ter acesso à revista de Hermetismo, que tem matérias aqui interessantes e bacanas. Você vai ter acesso a grupos no Telegram, tem grupo de tudo quanto é coisa, grupo de astrologia, grupo de religiões afro, grupo de tudo, com um pessoal bacana que vai te ajudar no seu caminhar. E tem, além de você receber com antecedência os projetos que o Marcelo costuma fazer com esses livros imensos que ele faz e que minha filha já está querendo que eu cobre dele o livro de tarô cigano para ele fazer. Isso vai ainda uns anos ainda. Aí você só tem a ganhar com catarse.me/TDC. Joia. Nando Guimarães, suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu agradeço você, Marcelo, duplamente por estar nos recebendo aqui no seu programa, né? Como eu já falei, tem uma audiência mundial enorme, já fui contactado com portugueses de Portugal, logicamente, não podia ser português dos Estados Unidos, porque também tem muito lá, mas, enfim, pessoas de outros países que assistem o teu programa e que ficam interessados pelos assuntos, né? Por incrível que pareça, dos 4 temperamentos chamou muita atenção. Então, agradecimento e também super agradecimento por você topar participar do nosso evento aqui. Você vai estar trazendo tua energia, teus livros, tua palestra. O pessoal está bastante animado com isso. E agradeço Paulo, Rodrigo também e o André que estava aqui antes. E a todos do Projeto Mayhem, é sempre uma honra ver assim o trabalho de vocês, estar com vocês, saber que essa juventude está super ativa aqui no Brasil, com esse arado, né, muito difícil e especial, e a todos que estão nos assistindo. Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço pela participação, e esse evento vai ser sensacional. Eu preparei uma palestra massa para explicar toda a parte de teurgia e astrologia para a galera. Fora que vai ser um lançamento também do livro. Então, Nando, brigadão, Rodrigo, Paulo, e vocês que acompanharam a gente, não esquece de dar like, assina o canal, segue o sininho, todas essas coisas do YouTube, e a gente se vê aí de novo no próximo Boteco dos Illuminati.